E aí pessoal, eu sou a Letícia Macedo e começa agora o programa Antenadas no Esporte aqui na TV Polo Cubatão. Estou super feliz e honrada de comandar um programa voltado para aumentar a visibilidade e também incentivar mulheres no cenário esportivo. Vamos trazer diversas convidadas que atuam no mundo do esporte, como narradoras, comentaristas, atletas e muito mais. Só que hoje, nada melhor do que começar contando a minha história e me apresentar para vocês. Eu sempre fui apaixonada e conectada com o esporte. Nunca tive dúvida que queria atuar nessa área. Uma curiosidade é que eu adoro jogar bola e até já me arrisquei em peneiras e testes. Tinha tudo para dar certo, só faltou habilidade. Após essa frustração, fui em busca de especializações na área, onde me formei organizadora esportiva através da ETEC de Esportes. Após isso, conheci o rádio e foi aí que me apaixonei por esse mundo. Comecei a fazer muitas transmissões como plantonista, repórter, comentarista, até chegar na narração. E fui atrás de mais um conhecimento. Me formei locutora através do curso técnico de radialista do Senac Lapa Cipião. Após esse período no rádio, migrei para o formato TV, onde estou em atividade até hoje, fazendo narrações para a Federação Paulista e também para a CBF. E para você ficar ainda mais por dentro da minha profissão de narradora esportiva, você vai conferir no próximo bloco o mini documentário que eu produzi com meu amigo Rafael Quintas, de conclusão do Senac. Um documentário que conta a trajetória de mulheres pioneiras na locução esportiva. Lembrando que o programa Antenadas no Esporte tem o apoio cultural da Marcenaria Design de Família. Os melhores móveis planejados com qualidade e preço justo. Peça seu orçamento pelo WhatsApp 13 98215 9415 ou pelo Instagram @Marcenaria Design de Família. E também da Autoescola McLaren. Formando condutores conscientes. CNH, renovação, reabilitação e adição. Avenida Nossa Senhora da Lapa, 429, Vila Nova. E também com uma nova unidade no Jardim Casqueiro. Avenida Brasil, 749. O telefone é o 13 3361 1474. Ou siga o Instagram, @McLaren Cubatão. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. A alimentação é importante para mim, porque eu acredito que é uma forma de eu cuidar da minha saúde. Ler embalagens, eu acho que é sempre uma luta. E aí você está comprando o famoso gato pela lebre. Com rótulos, embalagens que têm mais informações frontais e claras, você passa a ser menos enganado na hora de consumir. Anvisa, nós temos o direito de saber o que comemos. Acesse direitodesaber.org. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para conscientizar os jovens sobre os riscos do cigarro. Os jovens são muito vulneráveis às mudanças do mundo e querem mais experimentar. Mas quando o assunto é cigarro, não vale a pena. Vamos às 5 dicas? Dica 1. A maioria dos fumantes começa na adolescência. Portanto, converse com o jovem o quanto antes, pois o melhor é evitar o primeiro cigarro. Dica 2. Se o jovem já fuma, descubra os motivos e trabalhe formas de apoiá-lo a parar de fumar. Geralmente, os adolescentes começam por curiosidade e recreação, influenciados por amigos e ídolos. Dica 3. Assim como os adultos, os adolescentes também recorrem aos cigarros quando passam por situações desagradáveis. Nessas horas, o apoio familiar é ainda mais importante. Dica 4. Locais que lembram o cigarro são gatilhos que devem ser evitados. Troque bares, baladas e até festinhas de amigos fumantes por momentos de atividade física, por exemplo. Dica 5. Não deixe o adolescente cair em modismos. Uma sessão de narguile pode ser o mesmo que fumar mais de 100 cigarros. E os cigarros eletrônicos também causam dependência e fazem muito mal à saúde. Lembre-se, os jovens não precisam do cigarro para se sentirem bem. Para saber mais, acesse o site www.gov.br/saúde/Saúde Brasil.
O programa Antenadas no Esporte está de volta e, como prometido, vamos conferir o mini documentário Narra Quem Tem, Ousadia e Coragem, a trajetória de mulheres pioneiras na locução esportiva. O jogo já é ruim e ainda colocam uma mulher pra narrar. É brincadeira, né? E lá vem ela pela ponta esquerda, campo de ataque e vai levando a bola. Futebol é coisa pra homem. Olhou pra marcação, pedalou, chamou pro X1, cortou, driblou o preconceito. Mano, essa doida berrando desse jeito vai me deixar surdo. Coloca o machismo pra dançar. Olha só, a mulher macho jogando bola com os meninos. Na grande área, cara a cara com a goleira, perna esquerda. Ruim desse jeito, com certeza ela tá saindo com o chefe. Gol das mulheres! É, até que pra uma mulher ela narra bem. "50 anos de um gol histórico. Um projeto inovador que encantou até mesmo o Rei Pelé. Mulheres desbravadoras que encararam leis e preconceitos por uma paixão. Uma equipe histórica que criou um estilo, virou referência e merece ter seus dias de glórias contados para sempre. Histórias de conquistas e superação. Apostar em um sonho, batalhar e vencer. Hoje as mulheres são protagonistas nos principais eventos esportivos, mas há bem pouco tempo essa realidade era muito diferente no Brasil. As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Determinava o Decreto-Lei 3.199, de 14 de abril de 1941 e vigente até 1983. Mas é possível desenvolver e expressar o amor pelo esporte se existir uma proibição imposta pelo Estado de praticar algumas modalidades simplesmente por ser mulher? Para responder isso, nada melhor que Claudete Troiano, ela que foi uma das primeiras narradoras femininas. Treinei um pouco, bastante para dizer a verdade, indo a Morumbi em jogos fracos, com a arquibancada vazia, com um gravador, treinando a minha narração. E comecei a narrar. Foi um período muito importante que abriu que a gente nem avaliava assim na época, mas que abriu um espaço enorme para a mulher e eu me orgulho muito disso. Coragem, paixão e muita determinação. Mulheres pioneiras que enfrentaram preconceitos e todas as dificuldades impostas para marcar seus nomes na história da comunicação e principalmente da narração esportiva. Um projeto inovador, ousado, um projeto único. Da sua fundação em 1970 até o seu encerramento em 1976. A Rádio Mulher entrou para a história por sua inovação e pioneirismo. Da motorista até a técnica de som, a equipe da rádio era toda composta por mulheres. YK 688, 1260 kHz. Rádio Mulher. São Paulo. Uma voz que vai longe, Rádio Mulher. Naquela época era difícil, porque a transmissão esportiva, especialmente do futebol, é uma coisa ligada diretamente, já vem de muito tempo, ao homem. Mas será que vai vingar a mulher? Mas eu acho que ainda... Então, quando uma mulher pega o microfone e começa a transmitir, narrar um jogo de futebol, aí todo mundo fica meio assim. E todo mundo achava que não ia vingar, e que isso não vai dar certo, porque mulher não tem esse potencial. E não demorou muito para a Rádio Mulher abrir espaço na sua programação para a grande paixão nacional, o futebol. Depois que nós entramos e que foi formada a equipe de esportes, aí sim, nós começamos a ter mais audiência e a Claudete Troiano e eu dávamos muitas entrevistas, muito autógrafo e aí nós passamos a receber cartas não só na Rádio Mulher, mas a gente chegava no estádio e vinham entregar um monte de correspondência para a gente. Nós tivemos também muito incentivo de muitos profissionais. O Fausto Silva, por exemplo, o Faustão, ele nos deu muita força.
o Milton Neves, que na época era da Jovem Pan também. E vocês iam então para tudo quanto era lugar, Maracanã, Beira-Rio, Fonte Nova. Chegamos a transmitir até em Buenos Aires, transmitimos jogos em Montevidéu, viajamos. Assim, na noite de 15 de julho de 1971, ocorreu a primeira narração esportiva feita por uma mulher. Zuleide Ranieri narrou o amistoso entre Palmeiras e Portuguesa de Desportos no Palestra Itália. E sim, ela narrou gol. O jogo terminou 2-0 para o Palmeiras. Foi quando terminou a partida, a Claudete Troiano entrou em campo e foi entrevistar o Pelé. Aí os profissionais masculinos correram todos para agarrar o Pelé. Ele olhou para todos eles e falou: um momento, primeiro as ladies. Opa! E como o Pelé era o Leão, era o Leivinha, era Luiz Pereira, era o Zé Maria, Rodrigues Alves, era o Roberto Basílio, todos eles sempre davam preferência às mulheres. A mulher que rompeu barreiras, que se impôs com talento, elegância e criatividade. Zuleide Ranieri Dias começou no jornalismo esportivo na cidade de Santos, pela Rádio Cacique, passando em seguida para a Rádio Piratininga, de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo. A primeira mulher narradora de futebol nasceu no dia 27 de novembro de 1945, em Minas Gerais, e morreu em 14 de outubro de 2016, em São Paulo, vítima de um infarto agudo aos 71 anos. Conheci a Zuleide, o que eu posso falar sobre ela, uma figura que eu sinto muita saudade. A Zuleide era uma pessoa super alegre, divertida demais e que, sabe essas pessoas que amam a vida? Ela fazia aquilo de uma forma tão legal, tão feliz, né, que motivava todas nós. Meu nome é Paulo, eu sou filho da ex-locutora esportiva Zuleide Ranieri Dias. Falar sobre a minha mãe, sobre a carreira que ela construiu, é muito emocionante para mim, porque além de toda a competência com a qual ela exerceu as funções ao longo da vida, dentre elas ter sido narradora esportiva, eu acredito que ela tenha rompido com uma série de barreiras que até hoje se discute, né, barreiras essas relacionadas às questões de gênero. Ela foi a primeira narradora esportiva, o que me traz muito orgulho, né? Chegou a narrar campeonatos importantes, jogos importantes, finais de torneios, e sempre com uma dedicação e um amor muito grande. Outros nomes importantes na história da rádio foram Germana Garilli, repórter de campo, Claudete Troiano, repórter e narradora, Jurema Iara e Leila Silveira, comentaristas, e Leia Campos, que analisava a arbitragem. Zuleide, assim, porque a gente percebe hoje, você disse que é muito procurada por estudantes de jornalismo, e uma coisa que eu percebo é que hoje nós temos muitas mulheres repórteres na área esportiva, só que nós não temos praticamente nenhuma narradora. Na década de 90 nós tivemos uma experiência com a ex-esposa do Luciano do Vale, o nome dela é Luciana Mariano, que transmitiu algumas partidas na TV Bandeirantes, mas depois disso não tivemos mais nada. Por que hoje não temos presença feminina na narração esportiva? Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, eu acho que atualmente, eu acredito, não sei, que apesar de tantas mulheres no esporte, eu acho que atualmente seria bem pior do que foi na nossa época. Porque na nossa época foi uma inovação, foi uma novidade. Hoje, a exigência passou a ser muito maior, muito maior. Já que a Zuleide citou pra gente a grande experiente Luciana Mariano, ela que foi a primeira mulher a narrar um jogo de futebol na TV brasileira, a Luciana que ingressou no jornalismo esportivo em 1994. Ela chegou a fazer reportagens de campo e na beira do vestiários até estrear na narração esportiva em 1997, pela Bandeirantes, ganhando aí o título de a primeira narradora da TV brasileira em canal aberto, hein? E atualmente a Luciana continua narrando jogos e faz parte do grupo Disney. Ainda nativa e muito atarefada na correria entre jogos e programas de televisão, a Luciana Mariano gentilmente encontrou um tempo para bater um papo com a gente e contar muitas histórias desses quase 30 anos de carreira. Luciana,
fala pra gente, como foi o seu início de carreira? Qual sua referência para narração, por exemplo? Eu busquei referência nas narrações masculinas, porque eu não tinha realmente, absolutamente ninguém para olhar. Então, eu não tinha acesso, a gente não tinha smartphone, não tinha computador, não tinha como eu ver narradoras. Eu cheguei a olhar, eu tentei achar narradoras de outros países, nem isso eu encontrei na época. Era tudo muito difícil, né? Então, eu fui me espelhando na narração masculina. E a cobrança é maior hoje ou no início, quando praticamente só tinha você narrando? Praticamente não, tinha só eu mesmo. Ai. Aliás, por 21 anos eu fiquei sozinha na narração, né? Com pouquíssimas, raras oportunidades de narrar depois dos 3 primeiros anos. Porque naquela época era como se as pessoas fingissem que eu não existia, que eu não existisse, sabe? É como se eu não existisse. E eu acho que essa indiferença, ela é muito pior do que qualquer crítica que eu possa receber hoje. E Lu, já que estamos entrando nessa questão do preconceito, eu gostaria de saber essa questão da idade, né? Nas grandes emissoras, quanto mais velho o narrador, melhor ele é. Com as mulheres, esse cenário muda? O cenário muda totalmente. Você pode sair fazendo uma pergunta para qualquer pessoa. Quantas mulheres com mais de 40 anos existem hoje no jornalismo esportivo? E a outra pergunta é: onde estão todas as mulheres que já passaram pelo jornalismo esportivo? Porque eu não vejo os caras que fazem esporte, futebol e outros esportes, eu não vejo narrador, comentarista, repórter, especialmente narrador e comentarista, falar em aposentadoria porque ele tinha 50 anos. Pelo contrário, ele estava no auge da carreira dele. Os comentaristas, então, nem se fale. A gente tem muitos comentaristas de 70 anos. E por que nós não temos mulheres nem de 40? É um absurdo isso. Por quê? Porque nós somos perseguidas por esse estereótipo da mulher que vem para divertir o homem. E para divertir o homem, ela precisa ser bonita, ela precisa ser gostosa, ela precisa ser jovem, né? E foi um grande golpe descobrir que existem mulheres bonitas, gostosas, mas que também têm um cérebro e sabem falar de esportes. E permanecendo nessa questão do preconceito, o movimento feminista, ele ajuda na conquista do mercado por ser uma proteção, no caso, para vocês? Ou ele atrapalha, que pode gerar um comodismo? Se não fosse o movimento feminista, a gente não estaria aqui. Então, o movimento feminista só ajuda. As críticas virão e a gente vai aprender e vai crescer do mesmo jeito. Não precisa ser na base da dor, não precisa ser na base da discriminação e muito menos da exclusão, porque nós estávamos excluídas desse espaço. O movimento feminista nos trouxe e nos mantém nesse espaço. Eu e todas as meninas que estão fazendo futebol ou que trabalham com esporte já há mais tempo. Esse foi um relato corajoso e muito humano da Luciana Mariano, profissional pioneira e muito consciente da sua importância na história da comunicação. Bom, infelizmente não foi possível apresentar para vocês um áudio com a narração da pioneira Zuleide Ranieri. Muito da história do audiovisual no Brasil foi perdido em incêndios, enchentes ou mesmo por má conservação do acervo. E sim, isso também aconteceu com o material da Rádio Mulher. E aqui apresentamos as histórias e trajetórias de mulheres pioneiras na narração esportiva. Enfrentaram muita resistência, mas seguiram em frente. As suas lutas no passado deram oportunidades para as novas conquistas no futuro. Sinônimo de orgulho, inclusão e, acima de tudo, o amor pelo futebol. E atualmente o cenário aos poucos está mais aberto para as novas narradoras. E suas vozes vão se tornando marcante no mundo todo. O corte feito! Gol! Autorizado Benítez, bateu direto, golaço! O Botafogo é campeão da Série B! Edmilson não pintou! Racismo não! Golaço! Ana!
pouco da minha profissão que eu exerço, que eu sou muito apaixonada. E aí, você gostou? Deixa aqui nos comentários, participe com a gente em todas as nossas redes sociais da TV Paulo Cubatão, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Eu quero saber a sua opinião. Agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o oferecimento Marcenaria Design de Família e também Autoescola McLaren. Sempre fui uma pessoa que gostou muito de refrigerante, não tive uma alimentação muito regulada. Quando eu vou no mercado, eu não sei dizer a quantidade que eu posso comer, isso é muito complicado. Aquilo que tem acontecido comigo, eu não quero que aconteça para minha filha. Tendo uma informação mais clara nos rótulos dos produtos, a minha vida seria diferente. Anvisa, nós temos o direito de saber o que comemos. Acesse direitodesaber.org. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para prevenir o ganho excessivo de peso. O corpo de cada pessoa é diferente, com características próprias, com o formato, o peso e a altura. Mas prevenir o ganho excessivo de peso é uma orientação para todas e todos. Vamos ver 5 dicas? Dica 1. Compre mais em feiras livres. Assim, você vai adquirir mais alimentos in natura ou minimamente processados, os mais indicados para uma alimentação saudável. Dica 2. Evite o consumo de alimentos ultraprocessados, como biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes e macarrão instantâneo, pois são nutricionalmente desbalanceados e podem conter grandes quantidades de sal, açúcar e gorduras. Dica 3. Os óleos, gorduras, sal e açúcar devem ser utilizados em pequenas quantidades, em preparações culinárias com base em alimentos in natura ou minimamente processados, pois favorecem o ganho de peso e aumentam o risco de doenças. Dica 4. Evite atitudes e ambientes que estimulam o ganho de peso, como comer em frente à televisão ou mexendo no celular. Preste atenção aos alimentos e desfrute o momento, sempre que possível, em companhia. Dica 5. Reduza o comportamento sedentário e pratique mais atividade física. Pode ser em casa, na rua, na praça, com os amigos. O importante é se movimentar mais. Evitar o ganho excessivo de peso é cuidar da sua saúde. Para saber mais, acesse o site www.gov.br/saúde/Saúde Brasil. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco e nesse você vai ficar antenada de como anda o esporte da nossa querida cidade, Cubatão, principalmente para o lado do público feminino. E para isso, preparei uma matéria muito legal, onde fui conhecer locais e importantes histórias do esporte. Confere aí! Antes de falarmos do esporte feminino de Cubatão, é necessário voltar ao passado e entendermos um pouco dos principais equipamentos esportivos da nossa cidade. Vamos começar pelo mais antigo, que é o Centro Esportivo Professor Ailton Romeiro da Nóbrega, mais conhecido atualmente como Romeirão, homenagem feita pela gestão municipal em 2013, após o seu falecimento. Porém, esse equipamento foi inaugurado em 1974 pelo prefeito Zadir Castelo Branco e recebeu o nome de Centro Esportivo Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. E pelos mais antigos, era chamado carinhosamente de Castelão. Com capacidade aí para cerca de 5.000 pessoas, é o maior ginásio da cidade, adaptado para muitas modalidades, além de possuir uma piscina semiolímpica de 25 metros, que já foi palco de competições estaduais e nacionais de natação. Com sua ótima localização no centro da cidade, o Romeirão já recebeu diversos eventos esportivos e, sem dúvida alguma, formou várias gerações de atletas da nossa cidade. Além do Romeirão, temos mais 2 grandes ginásios, o Centro Esportivo Armando Cunha, localizado no Jardim Casqueiro, e o Centro Esportivo Pita, localizado na Vila Nova. Ambos foram inaugurados na década de 80.
você entender melhor como vai funcionar o programa Antenadas no Esporte, eu estou aqui no Poliesportivo Roberto Dick, que é o maior equipamento esportivo da cidade. Porém, como todos nós sabemos, as condições não são das melhores, principalmente pela falta de manutenção. Mas não dá para negar que as histórias ocorridas aqui são enormes. Mas isso eu vou mostrar ao decorrer do nosso programa. E para você ficar ainda mais antenado, eu estou preparando algumas matérias e eu quero te levar junto comigo para conhecer diversas modalidades. E eu vou te mostrar que para praticar esporte não existe nenhuma restrição de idade, gênero e principalmente desculpinha para não levantar da cadeira e ser feliz. Então fique antenada e vem comigo. Essa foi a nossa matéria em alguns lugares esportivos aqui em Cubatão e me conta o que você achou, dá sua opinião aqui pra gente, participe da TV Paulo Cubatão no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Esse foi a estreia do programa Antenadas do Esporte. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente tá aí com essa iniciativa de trazer a mulherada pro esporte e aumentar a visibilidade das que já estão atuando nesse cenário esportivo. Foi isso, pessoal. Até o próximo!